Tenha bondade. Obrigado, mestre desta cerimônia. Excelência, senhor presidente Paulo Kagame, presidente da República de Ruanda, caros amigos da imprensa, já desejei boas-vindas ao presidente Kagame ontem, mas volto a repetir e agradecer o fato de ter estado conosco neste momento em que avaliamos as nossas relações de cooperação, mas também por ser nosso convidado de honra para o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Um agradecimento especial vai para toda a imprensa internacional que acolheu o nosso convite para, junto dos moçambicanos, dos africanos e do mundo, estar a par sobre a evolução da situação, neste caso concreto até de segurança, em Moçambique. Nós, durante esta estadia do presidente Kagame em Moçambique, desde ontem, estamos a passar revista às nossas relações de cooperação. Não perdemos o horizonte de que a vida não parou entre os nossos dois países. Aliás, desde 1990, Moçambique celebrou mais de 3 acordos ou memorandos com Ruanda. Portanto, esses têm que ser guarnecidos. Guarnecido significa temos que, tempo em tempo, avaliar o que está a acontecer. Já no ciclo passado, em 2018, tivemos a primeira comissão mista entre nos nossos dois países, estabeleceu as balizas. Mas neste caso concreto temos estado aquilo que é não perdemos o horizonte de só segurança, mas estamos a alimentar as nossas relações no sentido de cooperação na área do desenvolvimento para que os nossos povos tenham o bem-estar. Portanto, mais ou menos ainda ontem celebramos um acordo entre os nossos países, acordos de comércio e de investimentos, esses que alimentam os tais acordos, tantos outros memorandos que nós firmamos no passado. Portanto, mais ou menos esse é o contexto geral da nossa visita. Como disse, o tópico da segurança tem maior peso por causa de Moçambique estar a ver o problema do terrorismo. Mas deixaria a palavra para também fazer a introdução o presidente Kagame, que é nosso visitante. Senhor presidente. Thank you, President Felipe Nunes of Mozambique, my dear friend. I'm very pleased with the first, and thank you for the invitation to come and be with you also on this day, which is important in the history of your country, but to also talk more about our bilateral cooperation and the friendship between our people and countries, which we have had for many years and for good reasons. There is a lot in common between Mozambique and Rwanda, not just being African countries, but also sharing a lot in our histories. So, and recently, the cooperation we have had in the area of security and the fight against terrorism has added another dimension, which also proves how much we can achieve if we work together, because I think we've made very good progress in this cooperation in this area of Cabo Delgado, part of your country.
So it's really on that basis that I also wish to thank you for the very warm hospitality we have enjoyed since our arrival yesterday and continue to enjoy. I'm looking forward to more interactions and more so in the future for more things we can do together. Thank you very much, President. Muito obrigado, Excelência. Com vossa permissão, Sr. Presidente Paulo Kagame do Ruanda e Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, vamos iniciar a segunda e última fase desta conferência de imprensa conjunta, em que vamos colocar à disposição dos jornalistas convidados 4 questões, como disse anteriormente, 2 para a imprensa internacional convidada para esta cerimónia e 2 para a imprensa nacional, neste caso a imprensa moçambicana. Nestes termos, está aberta. Vou pedir que apresente o nome, o órgão que representa e a questão a colocar. Vou pedir o microfone. Podemos dar prioridade a uma senhora, com vossa permissão, Excelências. Thank you. My name is Anne Soy from the BBC. I have a question for both presidents. To the host president, the north of your country, and there's been a lot of criticism about the relationship with Maputo, and that, you know, there's a perception that it's been neglected for a long time. And before the international uproar following that attack in Palma in March, we didn't really see much in terms of dealing with the insurgents. What do you say to that criticism? And are you going to pay more attention now to the north of the country? And to President Kagame, operations of this nature are costly. And what you have done has been lauded as an African solution for an African problem. But from the cost perspective, is it sustainable? And do you find that there's enough support and solidarity from the continent? Bom, saúdo a BBC, porque vai permitir dar aquela classificação geral. Moçambique é um país longo e grande. Só em termos de longevidade tem 2.800 quilômetros, tanto de Maputo até o Rovuma. E diria que em termos de assimetrias, sim, existem, mas não se pode classificar, por exemplo, Mocimboa da Praia, onde o assunto começou como a província ou o distrito mais pobre do que os outros distritos. A negligência existe, sim, e não acredito que seja Moçambique o mais pobre ou negligenciado de todo o mundo, ou de toda a África, ou de toda a região. Precisamos também de perceber o que há na zona onde começou a confusão. É uma zona com prosperidade do crescimento, é uma zona onde já discutíamos oportunidades de negócios para a juventude. Por exemplo, dizíamos o conteúdo local. Temos as empresas que estão a fazer a prospecção, e agora estão a trabalhar no sentido de explorar o gás, por exemplo, mas não só. Temos grafite nesta província, temos rubi nesta província, uma série de oportunidades para toda a juventude, não esquecendo da agricultura, que é o forte deste país. Mas essa zona, nós já falávamos de conteúdo local, empoderamento de jovens, incluindo já estávamos a formar pessoas para poderem assumir o negócio, ou seja, a produção nessas condições. Portanto, esses sinais foram dados. Nós, moçambicanos, aceitamos que existe dificuldade numa ou noutra zona. Nós, moçambicanos, acreditamos que podemos fazer muito mais e devemos fazer muito mais para a juventude no seu todo, sobretudo a juventude e as mulheres poder prosperar, mas também acreditamos que a zona não é por acaso que, de fato, iniciou este facto. E, aliás, as medidas que temos estado a tomar agora é neste mesmo sentido. E não gostaríamos que, de facto, acontecesse mais numa outra região com este argumento.
O argumento não pode ser imposto. Houve muitos argumentos, ainda bem que me deram essa oportunidade. Houve essa questão de há dificuldades naquela zona onde emergiu a confusão, ou diziam há problema de religião nesta zona porque há conflito religioso, ou dizia-se essa zona é uma zona onde há problemas étnicos, etc. Então os estudiosos estão cada vez mais à procura do motivo. Mas não esqueçamos que o terrorismo tem uma fórmula quase que global, e então temos que ir também à fórmula global para podermos encontrar quais são as principais motivações, de fato, de emergência do terrorismo a partir da província de Cabo Delgado. A outra parte, deixo o meu colega para responder. Yeah, I think to say that operations are like these are costly is more or less saying the obvious. They are very costly, absolutely. But even more costly is allowing a situation to continue the way it was without doing anything about it. That is tens of times more costly than the operations themselves. In fact, allowing that situation to continue costs more lives, more money lost, a whole future lost, really, in terms of development, if you allowed a situation like that to continue as was the case before the operations. Now, to the operations themselves, I think they've been largely successful, but they also show what we can do, what we are able to do, even within our limited resources. Mozambique and Rwanda working together within our limited resources, we can do this kind of thing that speaks for itself. Yes, for cooperation with other countries on our continent or in this region, Southern Africa or beyond, actually cooperation and partnership over such a kinds of situations like of terrorism that had taken over this more or less province requires or goes beyond, cooperation goes beyond just two countries or one sub-region. It should involve. Ordinarily, what we understand is that it should involve even the rest of the world. We work together with the rest of the world, Mozambique, Rwanda. We work together with other parts of the world on many other things, and that should include the type of operations to deal with the insecurity, to deal with the terrorism, to deal with all kinds of instability. So cooperation from other countries or regions or parts of the world, we need more, a lot more than there has been. You can never have too much cooperation. Maybe you can just have too little. But never too much. I think we need more cooperation, and we will keep working together, but the point person in this case is really the president of Mozambique. This is Mozambique, is the president, and Cabo Delgado is part of Mozambique. So I think the Mozambicans lead the way in helping all of us to come together to deal with this situation. Neste momento, vamos dar a palavra
ao jornalista da televisão nacional do Ruanda. Thank you, Excellencies. My name is Divin Wayo. I work with the Rwanda Broadcasting Agency, RBA. My first question goes to both of you, Excellencies. The first fruits of these joint military operations are evident to every eye, but what is on everybody's lips is what next in terms of sustaining and consolidating gains. What your take on that, Excellencies? And my second question is around the world have been speculating the Rwandan forces deploying here in Cabo Delgado were a request of France and a French giant Total. Could you please clarify who called on the Rwandan forces? Thank you, Excellencies. Certo. A primeira pergunta é pertinente e tem motivo para existir para qualquer pessoa. E depois, o que acontece? Não sei quando que se pode dizer com precisão o que é esse depois, que o terrorismo no mundo progride e eu tenho comparado agora como o coronavírus, que muda de forma, agora já está na forma delta, da quarta, da terceira vaga, que foi muito violento, por exemplo, para o nosso caso. Acredito que o terrorismo comporta-se desta forma. Agora, nós, por exemplo, em Moçambique, nunca tínhamos estado perante uma guerra contra o terrorismo. É uma guerra nova que estamos a aprender e neste momento em que estamos a ter apoios, o que é primordial, o que é essencial, o que temos estado a fazer agora é em simultâneo ir capacitando as Forças Armadas de Defesa de Moçambique para poder fazer face ao tal depois, tendo em atenção de que o inimigo, a nossa casa se está a arder, trabalhamos para terminar, para extinguir o fogo e criando condições para que não haja mais fogo amanhã. Havendo mais fogo amanhã, naturalmente temos que encontrar quais são soluções de momento para resolver esse problema. Portanto, eu diria, estamos a trabalhar em paralelo, não em série, de modo a termos combater o inimigo juntamente com os nossos amigos de Ruanda, os nossos irmãos de SADC, mas ao mesmo tempo aproveito a agradecer essa prontidão que está a existir da parte do Ruanda, de imediatismo, para estar permanentemente sob o controle do assunto. Digo em paralelo porque, enquanto isso, então, decorre o processo de formação. Dizia muito bem o caro irmão e amigo presidente Kagame, de que existem mais outros que nos apoiam. Não são só os africanos. Do continente americano, do continente asiático, do continente europeu, há bocado assistiram a missão que foi lançada para a União Europeia, para treinamento de pessoas. E isso tudo visa o depois. Enquanto trabalhamos no presente, porque nós não podemos parar no tempo. A segunda parte, quem convidou Ruanda foi Moçambique. Foi Moçambique que convidou Ruanda, eu pessoalmente, sabe, em muitas ocasiões interagimos, não interagi só com o presidente Kagame, mas outros países, íamos estudando. E muito bem encontramos a solução de que, na base da experiência, da prontidão, do relacionamento, nós achamos que estávamos prontos para trabalharmos com Ruanda, já teve missões em diferentes momentos, também estamos a atravessar uma fase do relacionamento ótimo, mesmo no âmbito do desenvolvimento geral, em todas as atividades, quando o presidente Kagame visitou Moçambique e quando eu fui visitar Moçambique, e das interações que temos tido ao longo dos tempos. Então havia condições criadas para isso, por isso que houve prontidão. Não houve nenhum triangulamento aqui, dizer vai para ali, vai para lá, etc. Se calhar seria mais fácil dizer faz isso, agora ir mobilizar alguém
para ir dizer o outro, para ir fazer, enquanto que nós podemos falar, não precisamos de meninos de recados. Nós podemos falar diretamente e isso é o que fizemos. Obrigado. Muito obrigado, Excelência. Vamos, neste momento, dar... Talvez o presidente Kagame tenha alguma coisa para responder. Excelência. Yeah, really, one part has been answered very well by President News. I won't take long on this. Sustainability lies in how we have worked together to fight terrorism, at the same time build in terms of, as the President said, the country, Mozambique, has in place a process of training their forces and for them to take over immediately and deal with whatever future challenges there will be. And I think this, he said, say the European Union or other African countries, so that will be happening more or less at the same time, fighting terrorism, building to sustain that future. And for who invited us, I thought, or who invited Rwanda to come here, again, the President explained it. The invitation went to more countries than Rwanda. Countries in the sub-region, countries beyond and wherever. But also the invitation was extended to us. And since the one who asked the question is from Rwanda, you know very well when the President visited us, in fact, not into distant past, and it was about this discussion. It came out openly that we were talking about the situation in Cabo Delgado. And so for those who you think or you referred to as having invited us or paying for what we are doing, I wish that was the case. Yes, I wish those people you mentioned, they are our friends, by the way, but I think the problem was in Mozambique, and it was Mozambique's challenge they were facing. So they are the ones who invited. But for those who take care of different things in the future, we will keep working together, and the country itself does a lot on that. But we need friends to help Mozambique and in dealing with this challenge. Rwanda is just making its own contribution. Funcionar. Posso acrescentar mais uma coisa? Nós pertencemos a uma região que se chama SADC. Depois pertencemos ao continente. E tivemos o cuidado de partilharmos o sentimento, porque o problema afeta a região, muitos países vizinhos. Então, mesmo com o SADC, tivemos essa luz verde que nós, SADC, vamos entrar, mas Moçambique é livre de ir buscar o parceiro, para este caso, que ele escolher. E essa escolha caiu sobre o país onde sou jornalista e cidadão. Obrigado. Muito obrigado, Excelência, porque o tempo nos rareia. Vamos às últimas duas questões. Vamos colocar uma para a imprensa moçambicana e uma para Al Jazeera e vamos dar por terminada esta conferência, porque temos outras atividades. Parte moçambicana, depois a última questão. Já está quase que a chorar. Deixa lá falar, primeiro Zoom. Deixa lá falar. I'm asking for you. You can. As ordens, Excelência. Peço Go para... ahead, you. One, the last. Thank you very much. John Sparks from Sky News. President Kagame, what's your exit plan? How long do you plan to be in Rwanda? Because you can't stay here forever. You've said that it is a costly operation. President Nyusi, you said that you personally invited President Kagame to contribute, to come here with his forces. Why did it take so long? The insurgency has been going on for years. The Rwandans arrived in July. Why did it take you so long?
Também vou fazer a cortesia, apesar da primeira pergunta estar dirigida ao presidente Kagame, começo por dizer, é relativo o que é muito tempo. É relativo o que é muito tempo. Porque o primeiro tiro, o primeiro ataque surge em 2017. Mas já nós líamos sinais a partir de 2012, sinais estranhos no nosso país. Sobretudo naquela zona de Mocimboa da Praia, havia sinais estranhos. E nessa altura até era momento da prospecção, onde ainda se procurava onde que há isto, onde que há aquilo sobre a riqueza. Exigiu da nossa parte uma ponderação, uma suficiente inteligência para perceber o que era o fenômeno. Já naquele momento, se tivéssemos dito, venha Ruanda, venha Zimbábue, venha Egito, venha França, estaríamos numa situação de dizer venha sem sabermos vem fazer o que é. Quando em 2017 surge a clareza de que isso são ataques, começou-se com muitos nomes, insurgência, etc., até chegarmos à conclusão de que se tratava do terrorismo. Porque imagina, se tivesse sido um problema nacional, como já vivemos no passado, 16 anos depois interrupção, mais um pouco, seria muito precipitado chegar à conclusão de que é hoje que tem que vir alguém, um problema que nós podemos resolver dentro do país e, sobretudo, usando aquela arma principal que eu uso, o diálogo. Não, então, nós estávamos a perceber para encontrar se a nossa arma ainda funciona, a arma dos moçambicanos, que é o diálogo. Mas depois fomos vendo que foram evoluindo. E chegou-se a uma outra fase que também não menos importante. Não se diz, Ruanda, venha. Quênia, venha. África do Sul, venha. Precisam dessas pessoas perceber, vão para onde? Vão fazer o quê? Como que vão fazer? O que é preciso fazer? É tempo que leva. Nós sentimos uma pressão interna, externa, naquilo, vamos fazer isso, não querem fazer isso. Não é que não querem, nós queremos fazer, mas temos que fazer bem. Quando a escolha for errada, a responsabilidade também é nossa. Então, quando também os nossos amigos que nos apoiam, se tiverem decidido precipitadamente, sem perceber o problema, é outra responsabilidade. Então, quando eu digo é relativo o atraso, é de fato relativo mesmo. E quanto a nós, estivemos a aguentar algum tempo, e como vimos, porque se não se combate sozinho, há muita informação que precisa para nós podermos combater. A informação é essencial. E temos tido isso dos nossos amigos, não só africanos, repito, não só africanos, que nos dão a informação de como que o inimigo age e qual é a perspectiva do inimigo. Portanto, não foi tarde, como muito bem disse, foi oportuno, tínhamos de tomar a medida no momento certo, não no momento de dúvidas, senão estaríamos a cometer um erro fatal. A outra parte deixaria o presidente Kagame para avançar. Yeah. I think as has been explained, Rwanda is not, or Rwandan forces are not in Mozambique by accident. It's by invitation, and invitation to work with our brothers and sisters in Mozambique to deal with the problem. So neither can the problem be allowed to be here forever. So much as we cannot be here forever, I think primarily the problem we are dealing with our friends of Mozambique cannot stay here forever too. So as we solve the problem which solidified this cooperation, we are definitely working together with Mozambique, Rwanda working with Mozambique and other countries. And every time, every step, we are assessing the situation and what needs to be done. And bearing all that in mind, yes, about the costly nature of the operation, the need to stay and for how long, that comes out naturally as progress is made. We change forms of things we are doing. So all that, we are very free and flexible to deal with the matter
as far as the problem is also being addressed. Excelência, muito obrigado. Como tinha dito, por causa da cerimônia que vem a seguir, vamos dar oportunidade à imprensa moçambicana que ainda não teve oportunidade e vamos dar por encerrada esta conferência de imprensa com vossa permissão. Boa tarde, excelências. Eu sou Almiro Mazive, da Agência de Informação de Moçambique. Eu gostaria de saber se, com o sucesso que se registra no terreno, no combate ao terrorismo, haverá alguma indicação para o reatar dos projetos do gás natural. Para o presidente Kagame, gostaria de saber se estaria o seu país pronto para continuar a transmitir a experiência militar para proteger os projetos de gás natural em caso de serem reatados. Obrigado. Quero brindar a sua pergunta. Moçambique, e acredito ne Ruanda, está a cantar sucessos. Nós ainda não estamos a celebrar sucessos, sobretudo porque sabemos que inimigo estamos a enfrentar. Estamos a abordar o inimigo fase a fase e resolvendo problemas que nos preocupam em cada momento. Estamos numa fase de fato de sucessos, sim, mas não cantamos nem celebramos. Libertamos das mãos dos terroristas Musimba de Praia, com o apoio dos nossos irmãos de Ruanda. Consolidamos Palma, atacamos as bases principais e faço questão, os jornalistas estiveram lá e visitaram e agradeço por isso. As portas estavam abertas, como nunca foram fechadas, que muitas vezes fica isso comprometido. Apenas são cautelas, porque zona de fogo não é zona que se vai todos os dias de manhã e à tarde. Mas para dizer que não celebramos, estamos numa fase em que temos que consolidar e aproveitar e dizer que há algumas vozes que dizem que o governo está a dizer que podem voltar as populações para o local, e isso não é. Sabemos, uns dizem porque não gostariam que isso acontecesse cedo. Nós, se acontecesse ontem, seria melhor. Mas Moçambique está cauteloso. Estamos numa fase em que estamos a limpar, a consolidar, a preparar as próprias pessoas para voltarem das zonas onde saíram com traumas. Então, neste caso concreto, esse processo leva tempo, vamos compreender o que poderá haver. A segunda parte da sua pergunta foi o quê? Dirigida a mim, não... Estava completa, porque queria saber se haveria uma indicação para o reatar dos projetos do gás. É isso, essa segunda parte. É o desejo de nós todos, é o desejo do mundo todo, o mundo que quer prosperar. Os projetos naquela zona, alguns timidamente continuaram. Outros pararam porque, de fato, era uma zona de fogo. Mas, brevemente, tudo indica, a parte do onshore vai ser visível o trabalho que estávamos a fazer na prospecção, o que vai acontecer no mar. E acreditamos porque as empresas que deixaram de estar na zona não saíram porque queriam sair. Não foi por belo prazer ou por vontade de dizer que, tipo chantagem. Saíram porque eram zonas de guerra. E até a altura que essa situação estiver esclarecida, acreditamos que ninguém gostaria de perder a oportunidade de explorar o que aquela zona tem. Naturalmente que o que há nas zonas, se um dia ninguém explora, há de aparecer outra pessoa a explorar. Mas não é o caso. Os nossos amigos, neste caso concreto do Total, eles disseram que não estamos a sair por causa de que queremos fugir. Estamos a sair porque não podemos estar com vidas em risco. Quando estiver controlada a situação, voltaremos a trabalhar e nós acreditamos que esse dia terá que chegar e nós estamos a trabalhar juntamente com o presidente Kagame e o seu exército, que mostrou audácia, que a qualquer momento estaremos em condições de voltar a trabalhar em pleno. Presidente? Well, I just have very little to say, that we are working with Mozambique, and we are clear about what the problem we have to deal with together is. And if anything develops associated with that problem we are dealing with,
we talk about it, and as I said from the beginning, Mozambique leads the way in making the kinds of demands on the type and extent of cooperation. And we'll always be happy to discuss, but we can't just be fixated on one project here, one project there. We are here not to secure projects or individual projects. We are here to secure stability of the country in this part of Cabo Delgado, and that's what we are doing. So whatever comes out of that and other demands, it's up to the leadership of Mozambique to pronounce what that is and what we can do together. Excelência, There was somebody who kept asking also, I think, because the reason, President, I'm saying, there are things that we see about our cooperation and all kinds of things happening in Mozambique that they write about. So I think this was a moment to maybe clear whatever air there is about anything. Hi, Malcolm Webb from, is this on? Malcolm Webb from Al Jazeera. The joint military forces have taken control of the towns. Crucially, they've taken control of the area where the natural gas installations are. And we understand from the Rwandan forces that they're still there, but they've been pushed back into the bush. In other parts of the world, in comparable conflicts, then what we'd often see at this stage is a quagmire for the government forces and its allies, and an insurgency that goes on, fueled by local grievances and poverty. Why could we expect the situation here in northern Mozambique now to be any different? Bom, gostaríamos que houvesse a diferença para que não surgisse isso. E estamos a trabalhar neste sentido. E se olhar bem, nós estamos em três frentes, posso dizer. Começaria por frente mais imediata aqui da segurança da região e estabilidade. Mas estamos também na frente humanitária. E temos a frente do desenvolvimento. De segurança são essas medidas que já falamos e muito bem resumiu de que isso pode se resolver, mas enquanto a situação prevalecer, o que isso vai significar? Logo passamos para o outro vetor, que é o vetor humanitário. Temos muitos deslocados que vivem em sítios onde não estão em condições, mas também estes deslocados um dia hão de voltar. Voltam para os seus sítios, não são obrigados. Moçambique é para um que escolhe onde quiser, onde se sente bem, mas esses que voltarem precisamos de acolher. Então temos tido uma abordagem humanitária internacional que tem estado a nos ajudar. Aproveito também aqui essa audiência internacional para agradecer os apoios que temos tido. E o vosso papel de imprensa, de divulgar aquilo que acontece, tem surtido grandes efeitos, porque há sensibilidade internacional do que acontece em Moçambique. Então estamos a trabalhar neste vetor. Este vetor é, ao mesmo tempo, adicionado ao terceiro, que é do desenvolvimento. Nós temos que promover o desenvolvimento real, com transparência, com equidade, onde há direitos, mais ou menos a igualdade social dos direitos, onde as pessoas se sentem donos de projetos. Por isso mesmo que falamos no conteúdo local, mas também falamos não marginalizar as comunidades locais. E isso não é só aqui na província de Cabo Delgado, tem que ocorrer em todos e temos tentado fazer isso. Mas a velocidade da pobreza, das dificuldades é tão maior que não se gera numa semana. E depois agora, quando as pessoas conseguem ver a diferença, este tem isso, aquele não tem, as desigualdades ali na colar agudizam-se isso. Os países mais desenvolvidos não sentem isso rapidamente. Mas quando se vê que alguém tem energia, eu não tenho. Aquele tem água, eu não tenho. Aquele tem hospital, e eu não tenho. Esse estudou, o meu filho não estudou. Esse é um problema. Por isso, essa parte do desenvolvimento, a parte social estamos a priorizar. Aqui em Moçambique, por exemplo,
Nós já eletrificamos todos os distritos, sede distritais já eletrificamos. Isso foi no mandato meu passado. Este mandato estamos a eletrificar postos administrativos numa média de 3 postos administrativos por cada distrito, em cima de 154 distritos. E vamos conseguir isso. Estamos a levar escolas e estamos a fazer hospitais. Aliás, discutia isso ontem com o presidente Kagame, que a vossa experiência na gestão hospitalar é grande. Talvez será mais uma experiência que teremos que buscar e para ver se elevamos nisso. Então, essas coisas, não diríamos que acabou, por exemplo, a confusão, então as coisas estão bem. Não, temos que trabalhar, resolver o problema da segurança e estabilidade, e é permanente. A segurança não é um problema de um dia, tem que se estabilizar, haver isso ao longo de todo o país. Também essa parte humanitária, não só por causa dessa guerra. Ainda ontem também estivemos a trocar impressões no tete-a-tete que tive com o meu colega, para ver uma das experiências que eles podem nos transmitir é o fundo para poder suportar os acidentes de emergência. Em Moçambique não tem emergência só deste, temos chuvas, que há mais inundações, conhece o IDAI, vocês da Al Jazeera muito bem fizeram a cobertura do IDAI e tivemos muito apoio. Temos problemas de secas, ciclones como nunca, inundações, etc. Essas coisas todas precisam de ser resolvidas permanentemente. Mas temos essa tal infelicidade, os últimos 4 anos quase que estive no poder, sempre apareceu uma coisa, agora apareceu o Covid, e temos que drenar algumas reservas que o país tinha, que são poucas, para irmos resolver o problema do Covid. Portanto, queria mais ou menos explicar o nosso pensamento nesse âmbito de que resolveu-se um problema, mas não se pode pensar porque as pessoas vão continuar com fome. Estamos a fomentar aqui a agricultura, temos um projeto que se chama Sustento, estamos a levar e estamos a subir. Os indicadores da agricultura são enormes, jamais vistos nos tempos passados, e pensamos que vamos continuar assim. No, for me it's simple. The president has said everything, but I just wanted to add that I don't see any insurmountable problem here, whether it is fighting against insurgents, dealing with terrorists, or and at the same time dealing with the development matters that are being talked about. I don't see any insurmountable problem in my view. Murakodze Asante Sani, presidente Paul Kagame. Muito obrigado, Sua Excelência Filipe Jacinto Inhosse, presidente da República. Excelência, tenho a honra de anunciar o fim da conferência de imprensa e a retirada de Vossa Excelência desta tenda.